você tem, eu sou boazinha, até às 9h35. Ótimo. Se você precisar de mais 5 minutos, eu dou. E se eu encurtar, você terá tempo livre? Se você quiser encurtar e deixar eles perguntarem para você, por Muito favor. bem. Pode ser. Eles podem, eles são tudo perguntadeiro, tá? Ótimo. Falam mais do que 45 bocas. Ótimo. Boa noite, pessoal. Fico feliz de ver uma equipe chegando aqui numa quinta-feira à noite, vinda do trabalho. Quarta, vinda do trabalho, ou da escola, ou do seu lar, dispondo do conforto de sua casa, né, da tranquilidade, e se prontificar a estar em um grupo onde o aprendizado pessoal é o objetivo. Às vezes a gente imagina, nossa, eu vou aprender alguma coisa na escola, para que talvez isso sirva para mim, para que depois eu possa utilizar de alguma maneira como demonstração de conhecimento. Chega a ser um pouco ilusório, né, acharmos que o conhecimento nos engrandece. Mas a escola tem a função básica de nos melhorarmos, ou com o conhecimento espiritual, ou com a filosofia que o Espiritismo nos traz, ou com o conhecimento científico. O objetivo sempre será o mesmo. Engrandecimento do conhecimento é bacana. Abarcar conhecimento, ótimo. Não ficar em dúvida quando algum assunto polêmico acontece, ótimo. Mas se não servir para que nós nos melhoremos, o resultado não será positivo. De alguma forma, eu me preparei um pouco para essa aula, pensando no que eu poderia extrair de mensagem para os seus corações, embora seja um assunto técnico, quase científico. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, se utilizou de argumentos extremamente técnicos, mas sempre lembrando a cada capítulo de que a finalidade é de nós nos melhorarmos. Embora alguns assuntos fujam ao nosso conceito tradicional, porque vai englobar, às vezes, ali, cosmogonias. Vocês já participaram dessa aula? Se não me engano, foi a aula 81. Cosmogonias, assuntos do cosmo, das estrelas. A aula 82, estudo dos seres e das formas. Já é um preâmbulo que prepara e nos auxilia a iniciarmos o nosso assunto de hoje. Se nós já imaginarmos que no universo existem alguns elementos no universo, vocês já tiveram alguma pincelada a respeito disso? Eu gostaria de ouvir, se possível, quais são os elementos básicos, se vocês se lembram, nas últimas aulas que foram mencionados, quais são os elementos que o universo dispõe? São poucos. Alguém se lembra? São menos que 5. Menos que 4. São subprodutos dos elementos básicos. É um subproduto. Mas vamos até eles. Vamos recordar. Eu vou citar elementos básicos porque eles serão, de alguma forma, a fonte do nosso assunto de hoje. Eu peço licença a vocês para cometer aqui uma licença poética para demonstrar uma imagem figurativa. Vocês não encontrarão essa imagem em nenhum livro de ciência. É uma imagem que nos lembra que existem 2 elementos básicos: fluido cósmico e a centelha divina. Não se confundam com a especificação, a característica de ambas. São distintas. Centelha divina
princípio inteligente, lá no futuro, espírito. Nós estamos falando do mesmo elemento. Mas o fluido cósmico não alimenta essa centelha no nascimento. São independentes. O Criador toma o cuidado de emanar sobre o seu influxo, sobre o seu desejo, a centelha divina. Em algum momento, nós fomos criação do Pai Celestial, independente do que estava ao nosso redor. E o fluido cósmico é o que compõe todos os elementos que nós conhecemos hoje. A água, uma mistura de hidrogênio, a composição atômica se origina da mistura e do trabalho dos mestres ascensos com o fluido cósmico. A água é um subproduto. O ar é um subproduto. Os minerais são subprodutos. E aí nós vamos entender que os mestres superiores, a comando do nosso Criador, cria os mundos, os mares de estrela, o cosmo, sempre partindo da premissa de que sua fonte e a matéria-prima é o fluido cósmico. Tudo que a gente enxerga na natureza, oriunda da composição, manipulação do fluido cósmico, exceto a nossa essência, não esse corpo material que vocês possuem, que nós possuímos. Esse é oriundo do fluido cósmico. O nosso espírito evoluído, com o nome já de espírito, batizado como espírito, tem uma roupagem, uma astral, de nome perispírito, que é aquela que nós carregamos no sonho, quando a gente vai passear nos sonhos, é o nosso perispírito que está caminhando ali. E é aquela que nós levamos a nossa roupagem na partida, quando se desenlaça o nosso corpo físico. Esse perispírito também é oriundo da manipulação do fluido cósmico. Então nós temos duas roupagens, agora, nesse momento. Corpo físico, perispírito, e algumas divisões que no momento agora não cabe comentar, mas o perispírito é o que a gente carrega quando nós partimos daqui e quando nós nos deslocamos por desdobramento no sonho. É aquilo que se enxerga, é aquilo que nos faz ser vistos, a comunicação, as experiências que a gente vai ter, é através dessa roupagem chamada perispírito. Sigamos adiante. Então nós temos dois elementos, e o principal deles, se chamarmos assim, com o perdão da palavra, Deus o Criador. Não podemos dizer que é um elemento porque nós não sabemos a sua natureza. Não posso chamá-lo de elemento. Mas não deixa de existir. Então nós temos três imagens aí, com certeza as três existem. A formação dos mundos, ela é sempre a comando do Mestre, o Criador, através dos seus ascensos, os espíritos mais elevados, que coordenam as constelações, manipulam esse fluido cósmico, criando os planetas, as nossas moradias, onde nós vamos morar e evoluir durante um período. Parece até que Deus pensou, eu não quero ficar sozinho. Eu vou criar ambientes para que tudo o que eu tiver de filhos possam ter meios para evoluir. Parece que o principal objetivo de Deus era nos criar em ambiente para que nós possamos evoluir. Nesse universo parece que não há outra condição que não seja os lares para que a gente possa estagiar, aprender e evoluir. De alguma forma, a criação dos mundos não é manipulada pelo Criador. Nós não temos notícia, informação didática de que o Criador sozinho manipula o cosmos e altera as galáxias, os mundos. Seus subordinados, os espíritos elevados, trabalham em comunhão
com o Criador, criando assim os universos dos quais a gente conhece. As leis do magnetismo, as leis da física, as quais nós vamos precisar nos utilizarmos para que a gente possa, aqui, de maneira encarnada, dar os primeiros passos. Os co-criadores em plano menor, agora, no planeta, começam a trabalhar. A partir de algum momento, o nosso planeta começa a receber os princípios da vida. Eu vou chamar de princípios da vida, e vocês talvez já tenham ouvido uma outra expressão, que é mônada. A criação dessa expressão mônada não é do Espiritismo, nem tampouco é recente. Ela é antiga, isso vem dos pitagóricos, onde lá os matemáticos queriam aproximar a ideia do número original, partindo de um número, de onde começa os matemáticos pensando assim. Então esse nome é grego. E outros estudiosos, filósofos, cientistas também se utilizavam da expressão mônada para que pudesse, de alguma forma, buscar o início de alguma coisa, o início da vida, o início do espírito, da alma ou do universo. Então essa expressão já é muito utilizada. E nós aqui vamos utilizar, vocês já devem ter ouvido isso em algum livro das nossas aulas. Aí você vai dizer assim, mas Wilson, mônada é um princípio inteligente? Algumas literaturas colocam a mônada como um grupo de almas, de princípios afins. Um grupo. Alguns livros citam 24 unidades, alguns citam 12 unidades. Aí você vai dizer, mas então nós viemos juntos, estamos juntos a partir do momento que nós estamos em evolução aqui, pelo menos na parte material. Fomos criados de maneira individual, mas no início evoluímos em grupos. Essa é uma estratégia da espiritualidade para que a gente possa assimilar de maneira em conjunto as particularidades que nos servirão para a evolução do espírito. Lá na frente começa a existir a individualização. Então esses grupos se separam. Os conhecimentos adquiridos logo no início são comutados em grupos. A experiência e os sentidos são divididos em grupo. Mas ao longo da evolução, os que se destacam começam a se separar dos grupos que ainda precisam ficar um pouco mais. E isso acontece hoje conosco também. Se um de nós atingir aqui a angelitude, nós iremos para uma outra condição e os demais ficarão até o período que possa seguir também. É muito similar o raciocínio. Quando nós falamos de forças magnéticas, né, nesse momento agora, é importante a gente lembrar o seguinte. Chegando aqui no planeta, os engenheiros astrais, de alguma forma, nos colocaram em contato com o princípio mais simples, mais básico do planeta, o mineral. Nós não tínhamos condição nenhuma de absorver um conhecimento superior antes de ter passado pelo mineral. O princípio inteligente nasceu simples e ignorante, conforme diz o Livro dos Espíritos. Allan Kardec diz, simples e ignorante. Não tinha nenhuma condição intelectual para já participar de seres mais adiantados. Muito menos a absorver as condições para participar de uma vida ativa. Nos minerais, então, as experiências que esse princípio inteligente começa a participar. Do calor, do frio, das moléculas que compõem esse mineral. Existe vida no mineral? Não tem vida no mineral. Mas há minerais que já conseguem ter um comportamento diferente dos mais simples. Por exemplo, o cristal. Ele já trabalha de maneira geométrica,
matemática, os seus elementos básicos, né? Os seus átomos, se multiplicam de maneira organizada e dizem até que os cristais têm psiquismo. Então, eu estou citando o cristal porque é o único que se difere assim, em diferenciação com relação à organização, os cristais. Já é uma experiência para a mônada? Sim. Uma pedra de carvão talvez fique ali e ele só vai aprender que o carvão esquenta, esfria, talvez desmanche, mas o cristal não, ele consegue crescer em formato organizado. Olha aí um aprendizado para aquela mônada que não sabia nada, era simples e ignorante. Isso é uma questão básica. Básica. Carvão, eles falam que o carvão vira diamante. Mais adiante. Mas não é o cristal, esse cristal. Exatamente. Não é esse cristal. Na forma principal, o que mais se destaca. Exatamente. Lá na natureza, nas pressões aí elevadas e calor, ele se transforma, o carbono se transforma em diamante. Exatamente. São transformações químicas, atômicas e moleculares. E aí esse princípio, então, ele passa a ter contato com moléculas. Porque quando ele foi criado não havia moléculas, ele foi criado sem nenhuma informação. Muito bem, adquiriu-se um pouquinho de informação molecular. Deus está criando centelha divina o tempo todo. Né? Sim. As que estão sendo criadas agora, vai passar por todos esses processos também? Até que se prove o contrário, não tem outro meio. Eu não conheço nenhuma literatura que diz há um passo que não foi seguido da mesma maneira por todos na hierarquia da evolução. Não conheço nenhuma literatura que diz que se eu pudesse dar um salto e não precisar passar pelo mineral e fosse direto para o animal. Não conheço. O pessoal que veio daquele planeta que você disse, Capela. Eles passaram por esse processo? Exatamente igual. Passaram? Exatamente igual. E a pergunta que você quer fazer talvez seja, e eles são iguais a nós? Eram iguais a nós? O corpo físico? Não necessariamente. Nós vamos adiantar um pouco mais o estudo, e eu toco nesse assunto de novo quando chegarmos à forma humana. Por enquanto não tem forma humana, não tem forma nenhuma. Essa mônada, ela é igual no universo todo, para todos os mundos, em qualquer situação. Sempre a mesma, nas mesmas condições de evolução. Cada globo, cada orbe, com a sua condição atômica, vai favorecer a criação de um perispírito adequado àquele orbe, com a molécula daquela situação onde esse princípio evolutivo conseguiu evoluir. Pode ser diferente? Pode. Mas nós vamos chegar nessa situação, inclusive com outras opções de formato que não seja humano, adâmico. Tá? Porque na evolução do homem tem umas lacunas que ninguém consegue explicar. Excelente observação. Né? Excelente observação. Aí, no caso, aí ficar sempre, todo mundo vai ser igual. Vai. Excelente observação. Muito bem lembrado. Nós vamos passar por essa orientação também. Tá? Oi. Tem uma dúvida. A gente tem em aulas passadas que a gente passou pelo reino mineral, vegetal, animal, mas não fomos no minério, vegetal. A mônada é tipo um parasitazinho que gruda ali no mineral e vai aprendendo? Eu vou te dar um exemplo, assim, que eu sei que essa dúvida percorre por todos nós, assim, né? Eu vou te dar uma orientação um pouco mais simples que é a que serviu para mim, não é? O meu corpo hoje tem um perispírito, mas quem comanda o perispírito é a minha mente. É o princípio evolutivo. As minhas células estão no meu corpo físico, mas eu também tenho células no corpo espiritual. Também tenho. Meu corpo físico é cópia do corpo espiritual. Cópia. As células que estão lá estão aqui. A minha mente comanda o funcionamento das células, para o bem ou para o mal. Meu pensamento coordena a saúde do meu corpo. Pelo meu desejo, eu posso destruir a minha célula com pensamentos ruins. E o contrário também, eu posso me curar através dos meus pensamentos. Isso quer dizer que o meu corpo
ele assimilou o funcionamento das células, está intimamente ligado a cada célula do meu corpo através de filamentos magnéticos. E eu só aprendi isso ao longo da evolução, iniciando no primeiro elemento que tinha uma célula. E esse conhecimento adquirido me serve hoje, depois de um tempo que nós vamos verificar, para poder assimilar o funcionamento de uma célula e comandá-la de alguma forma inconscientemente. A célula é um instrumento do meu pensamento. Meu corpo é o resultado da minha condição mental. Com exceções aí, onde eu posso danificar meu corpo por abusos. Isso é uma outra coisa, né? Então o pensamento, ele comanda o teu corpo. Não só o teu corpo. Nós vamos ver mais detalhes aqui. Como se fosse um mundo paralelo? É o Não. filme do Matrix? Não. Está tudo aí dentro. Mas se eu tenho um outro, se é uma cópia, eu sou uma cópia. O teu corpo físico é uma vestimenta do teu perispírito. Vocês terão aula de perispírito em breve, se não me engano é a 112, e ali o assunto será perispírito, só perispírito. Mas para a gente chegar nele, é importante que a gente vá seguindo alguns passos, porque a tua dúvida é pertinente, mas tem uma aula só para isso, tá? Esse contato que o princípio inteligente já teve com o mineral, já adquiriu um pouquinho de conhecimento, e ele já começou a participar, por exemplo, de contatos com vírus. Vírus é vegetal? Não. Vírus é mineral? Não. Mas é um ser. Ele já é um ser constituído, ele já tem uma organização. Ele já tem DNA. Ele precisa de um hospedeiro para se reproduzir, mas ele não tem célula, mas já é algo diferente de um mineral. E esse contato dos seres envolvidos nesses ambientes trazem para eles conhecimento. Esse conhecimento podem traduzir por conhecimentos magnéticos. A tessitura do corpo assimila tudo que um elemento faz em termos de vida. Essa célula, essa molécula vai transmitir um conhecimento para a mônada, de alguma forma, porque ela veio sem nada, ela não tinha nada. Ela veio zerada, a não ser com a sua consciência e as leis divinas. Só. Ela só trouxe em sua consciência a lei de Deus, mais nada, mais qualquer expressão e outro contato com a vida ela não tinha e não teve até então, e começa a ter agora. Isso vai servir para os próximos passos. Então eu tô colocando aqui no slide um vírus, algumas bactérias, algas. Algas são animais? Não são animais. São plantas? Não são plantas, não estão nessa categoria. Embora pareça uma planta, mas não são. Mas elas têm célula. Se tem célula, esse princípio evolutivo começa a assimilar o funcionamento de uma célula e assimilando assim essa fonte de energia que uma célula precisa para se dividir, para se multiplicar, para trabalhar, para se alimentar, começam a dar os primeiros ensinamentos para esse elemento que está crescendo. A vida começa a participar das experiências, embora não como a gente imagina, mas é o básico de uma célula. É um bom começo? Não falei de animal ainda, né? Se passarmos para as plantas, aí a coisa muda de figura. Esse grupo de princípios inteligentes próximo das plantas. Então planta tem bastante célula. Ela já precisa sobreviver, então ela já tem energia vital. Sim, planta é um ser vivo, já tem energia vital, assimilado pelo princípio evolutivo. Ele começa a assimilar essas energias e entender que a vida tem um princípio diferente do que ele já tinha no passado, somente no mineral. Planta não anda, planta não pensa, não tem sistema nervoso, planta não chora, embora a gente ouça isso de vez em quando, né? Planta chora, fica triste, mas não tem sistema nervoso, não consegue assimilar ainda essa condição. Mas ela reage ao calor, aos alimentos, aos minerais, inclusive ao desejo do seu dono. Se você olhar para uma planta e pensar que ela vai crescer e vai dar flores e vai ficar bonita, ela recebe esse influxo energético. Ela é sensível
Porque tudo é energia. Esse fluxo energético é assimilado pela mônada, está próximo, e convivendo com essas experiências, mas ainda em bolsão. Eu digo bolsão, essas experiências são divididas, não são individualizadas. Eu não pego ali um plantinho de azeitona, eu vou ficar aqui na azeitona, eu vou aprender como a azeitona funciona. Não, as experiências dos vegetais, nessas configurações que eu citei, e outras mais que eu não lembro, as plantas têm várias funções, são assimiladas pelos grupos de mônada. São princípios evolutivos convivendo com vida, já. Não andam, não pensam, não choram, não sentem dor, mas já tem célula, já tem energia vital. Energia vital, isso é captado através do cosmos, da terra, das energias, das vitaminas, das proteínas, e toda essa composição química, de alguma forma, é orientação para aquele ser que está crescendo ali. Passando para os primeiros animais. Os primeiros animais, necessariamente, não são mamíferos, né? As experiências serão de um corpo que tem sangue. Olha, tem sangue. Então, existem órgãos que precisam, de alguma forma, trabalhar esse sangue. Talvez tenha coração. A maioria tem coração, precisa bombear esse sangue. E a aparelhagem desses animais dão à mônada, e esse grupo que ali está, já o seu conhecimento necessário para que o seu psiquismo trabalhe com esse animal, já entendendo como ele participa da vida e assimilando as condições energéticas de cada ser onde ele estagia. Não individualmente, ele não é responsável por um animal, mas as experiências em grupo eu vou chamar assim, bolsão, são repassadas, transmutadas e ainda não individualizados. Eventualmente, nada disso é feito sem acompanhamento da engenharia genética do astral. Isso não acontece sozinho. Nós vamos, em breve, vocês verão nas próximas aulas, que existe uma hierarquia que cuida da vida na Terra. Em todas as esferas, em todos os reinos. Nós não estamos sozinhos. Muito menos esses que estão agora em fase de desenvolvimento não moral ainda. Existe uma passagem muito importante no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que vai tirar uma das dúvidas que vocês têm. A evolução não se dá somente no plano encarnado. Então todas as vezes que eu precisar, que aquele elemento precisar evoluir, ele precisa estar encarnado ou na matéria? Não. Ele afirma que não. Os seres e esses corpos vão se deteriorar, mas no plano astral eles serão alterados de alguma maneira em benefício de seu retorno. Nós fomos trabalhados para que a gente pudesse falar, entender, ouvir, e às vezes existem lacunas que a ciência não encontra, os elos perdidos, porque muita coisa foi trabalhada do outro lado do plano astral, num ciclo constante de experiência encarnada na matéria, correções do outro lado, no plano extrafísico. Não me perguntem como é o plano extrafísico de um animal nessa condição. Se eles têm um reino só para eles, um nosso lar só para eles, mas a engenharia genética do astral está cuidando de alguma forma. E todos eles são individualizados. Todos nós temos uma identidade. Nós não estamos aleatoriamente ali num grupo onde ninguém sabe que naquela mônada tem 20 almas gêmeas, 24 almas gêmeas. Todas são identificadas. E aquelas que assimilam de melhor maneira, passam para o próximo estágio, até que os seus companheiros, de alguma forma, possam acompanhar. Alguns mais rápido, outros menos rápido. Isso é uma questão individual. Não tem habilidade. O Pai Celestial não deu para você mais habilidade que o outro. É uma condição individual. Não é ainda individualização. Você pode assimilar um aprendizado com mais facilidade, mas você não está livre de participar de um grupo. Você não está ainda com o título de dona de si. Você ainda não é dona de si. Tá? Ele diz aqui, olha, vou ler rapidinho para vocês,
Sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito. Os animais, vocês vão dizer assim, Wilson, vai chegar numa hora onde esses princípios inteligentes já estão próximos dos mamíferos, e mamífero é quase um ser humano, né? Alguns cachorrinhos parecem que têm sentimentos, parecem até que raciocinam. A gente quem tem pet sabe disso. Os animais não deixam de pensar. Evidentemente, eles não têm o pensamento contínuo que tem um ser humano, nessa condição de livre-arbítrio. Então ele diz consciência segmentada. O animalzinho pensa, eu tenho que comer agora. Aí ele apaga. Nós não. Eu tenho que me alimentar, porque depois eu vou dormir, porque depois eu vou acordar, porque amanhã cedo eu preciso para o trabalho, para a escola, não sei o que. Nosso pensamento é contínuo. É um fluxo contínuo. O animalzinho, não. Fragmentado. Ele evolui em meia hora e desliga. Desliga. Seccionado. Tem ainda sentimentos de dor? Tem. Ele tem os órgãos já completos. Ele tem todos os nervos sensoriais para transmitir para uma estrutura já evoluída. Tem um espíritozinho ali, tem alguém tomando conta. Mas ainda não tem livre-arbítrio. Ele não vai encarnar um ser humano na próxima etapa. Ainda não vai. Mas ele vai experimentar a convivência. Depois de ter saído de ambientes selvagens, onde a necessidade da vida era maior do que outra coisa, né? Os animais caseiros hoje não têm essa necessidade, mas são etapas evolutivas. Nós nos aproximamos de animais como esses domésticos de uma maneira mais tranquila, diferente daqueles que ainda precisavam se alimentar na natureza. Muito bem. No finalzinho, no último parágrafo, dependendo do grau evolutivo, eles passam para a próxima fase. Dependendo do grau evolutivo de cada um, embora todos estejam ainda no bolsão de experiências no reino animal. Eu passei do vegetal para o animal, ok? Muito bem. No Livro dos Espíritos, há uma questão que diz que não é do conhecimento daqueles espíritos, né? Quando nós nascemos, e nem onde, e essas informações ficaram vagas no Livro dos Espíritos, por algum motivo. Mas André Luiz, ele dá a nossa idade. Ele estima a nossa idade com um percentual de erro pequeno, desde a chegada no plano físico até a passagem para o livre-arbítrio, não como ser humano, como somos hoje. Nós, aqui no planeta Terra, mais ou menos há 200 mil anos, o Homo sapiens já tinha o seu livre-arbítrio já. Mas da passagem dos outros reinos até a chegada do homem às vésperas do livre-arbítrio, alguém consegue ter uma noção de tempo? Qualquer. Bilhões de anos. Mais de um. Mais de um, sim. Mais de um, sim. Chegou perto, eu já vou falar. Chegou muito perto. Do início até o ser humano que sai do seu reino animal para o livre-arbítrio. Depois disso ainda tem um pouquinho de evolução, em Capela, aqui ou em outro planeta, como Homo sapiens, muito provavelmente já estamos há 200 mil anos fácil, e não conseguimos sair ainda. 1,5. Isso está no livro, Evolução em Dois Mundos. É uma data curiosa, porque eles não costumam dar datas, né? Nós temos, no mínimo, 1,5 bilhões de anos desde a criação. É bastante tempo para nós, né? Para nós, né? Muito bem. O que o animal não tem? O animal não tem livre-arbítrio. Ele nunca
pode tomar decisões. Ele não está no reino onde ele tem a liberdade de carta branca para tomar decisões. Ele tem expiação? Não tem expiação também. Não tem livre-arbítrio, não tem expiação. Só tem evolução, né? Convivência em grupo, a sua sobrevivência, algumas experiências que talvez a gente ainda não entenda, né? A convivência em grupo talvez seja uma delas, né? As famílias, né? Mas os seus órgãos já estão formados. Ele já tem um equipamento formado muito similar ao nosso. Então a evolução permitiu que ele desenvolvesse um equipamento para lidar com a vida que ele apresenta, mesmo no plano extrafísico. Esse animalzinho pode falecer, desencarnar, e ele pode voltar de novo, mas ele carrega uma estrutura de memória no seu corpo astral. Ele tem lá um corpinho astral. Ele pode voltar em outro animal? Pode, dependendo da engenharia genética superior. Mas isso é uma coisa que a gente não tem acesso. Um cachorrinho poderia ter sido um gato? Se a equipe genética achar que deveria? Ou uma baleia? Ou um outro animal? Se fosse necessário para a sua evolução, ele não poderia tomar decisões, porque alguém está tomando decisões por ele. Mas se ele evoluísse a ponto de chegar muito próximo de um ser humano, ele já está às portas de uma primeira encarnação. Ok? Não quer dizer que um animalzinho já encarna como ser humano, tá? Tem um passo aí no meio. A convivência em grupo, já após a fase animal, é um dos nossos primeiros aprendizados. Eu começo a aprender, através dos meus erros, né, do meu livre-arbítrio, que a convivência em grupo me ajuda. Então esse ser humano já começa a adquirir conhecimento para que ele possa conviver em grupo, mas já liberado do reino animal, para que ele possa seguir sozinho através do seu livre-arbítrio, mas será responsável pelas suas atitudes também. Então tudo que ele tinha no centro da memória quando veio à matéria, partindo do Pai Celestial, era apenas a consciência das leis de Deus. Mas ele só começa a colocar em prática nesse momento. Não porque ele tem acesso a isso, mas ele tem sentimentos de quando se desvia das leis de Deus, alguma coisa vai acontecer. Lei de causa e efeito. As leis começam a operar. Eu tomei uma decisão errada, fora daquilo que a lei do Pai Celestial me deixou como memória, como consciência. Eu vou precisar corrigir. É uma correção. Isso pode ser molecular, é uma lei de física? Pode ser que seja. Pode ser que seja. Foi criado dessa forma. Tomei uma decisão errada e tirei algo de alguém. É contra a lei. Subtrair algo. Isso na física pode ser que interfira na composição molecular, mas isso também se reflete em mim, no meu conceito moral. Vou precisar corrigir isso. A lei de causa e efeito começa a agir de alguma forma. Nós erramos, aprendemos. Erramos, aprendemos. Erramos, aprendemos. Erramos, aprendemos. Certo? Muito bem. Eu estou para finalizar, mas vocês vão dizer, Wilson, está faltando alguma coisa aí. Está faltando um reino aí, né? Alguém, eu falei do mineral, aqueles primeiros seres não animais, alguns vegetais, o animal. Reino hominal, na verdade, é uma forma de expressão, porque nós somos animais também. Então, estamos no reino animal. Ok. Ainda estamos no reino animal. Mas não daqueles que não têm livre-arbítrio. Nós já estamos no reino animal, partindo para uma condição diferenciada e quem sabe evolutiva nos próximos 1 milhão de anos. Quem sabe, né? Quem vai saber. Mas está faltando aí um reino. É o Adâmico que vocês tinham falado? Vou dar um spoiler. André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele recebe permissão para voltar à Terra, não sei se alguém de vocês já leu, ele recebe permissão para voltar ao seu antigo lar e encontra a sua família, sua esposa, suas filhas, mas um outro marido. Ele se indigna, porque ficou com ciúmes,
Mas as filhas gostam daquele padrasto. A esposa tem carinho pelo atual marido, mas ele sofre de alguma coisa, alguma dor incontrolável, porque ele é ser humano também, não é isso? E esse marido novo está doente, mas muito doente. As filhas começam a chorar. A ex-esposa se preocupa e não queria que as filhas perdessem mais um pai. De alguma forma ele se compadece. Então aquilo que ele tinha dentro de si, que era o ciúme, passa a ficar em segundo plano. E ele resolve então ajudar a saúde daquele que ocupava o seu posto. E pede ajuda ao plano astral em pensamento. Narcisa chega até ele de maneira rápida. Narcisa está lá no nosso lar, não sei se vocês se lembram dela, ela cuida do posto de cura, atendimento para cura. Ele explica para ela o que está acontecendo e ela diz, nós temos que sair daqui e buscar ajuda. E eles descem para o umbral grosso e vão em busca de auxílio de remédio. Eles chegam numa floresta onde seres estranhos, relata André Luiz, estranhos atendem a Narcisa, onde ela pede uma poção de cura. Esses seres estranhos trazem poções da natureza, entregam a ela, ele não faz perguntas, eles voltam para casa e ministram essa medicação do plano astral naquele encarnado. Poções de energia, ele magnetiza a água. Em uma semana, aquele rapaz melhorou. Quem eram aqueles seres que auxiliaram Narcisa, de aparência estranha, na natureza, nas plantas? Ainda não captaram? Vamos para mais uma. No Livro dos Espíritos, na questão 540, há uma pergunta. A pergunta, eu acho que eu tenho a pergunta aqui, eu não vou lembrar, mas... Esse é o capítulo 50 do Nosso Lar, ao qual eu acabei de me referir. Agora eu preciso fazer uma cópia aqui, porque eu não lembro do texto. Questão 540, Livro dos Espíritos. Tá? Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, ali questionando se essa ação é feita com conhecimento de causa ou por impulso instintivo. Ele está perguntando se alguns seres têm condição de manipular a natureza por conhecimento adquirido ou por instinto. Conhecimento de causa ou por impulso instintivo? A resposta é que nem todos os espíritos têm plena consciência. Os mais atrasados agem instintivamente. Como os animais que constroem ilhas, fazem as suas casinhas nas águas, eles fazem, mas não sabem por quê. Enquanto os mais evoluídos dirigem esses fenômenos com relação à manipulação da natureza, ilustrando como tudo serve à harmonia do universo, do átomo ao arcanjo. Aqui ele está falando dos elementais. Falamos de duas orientações a respeito dos elementais. Bom, então isso está dizendo que é um terceiro reino. Então ainda há um reino onde os livros da questão espírita não entraram profundamente, embora nós temos uma pequena noção de informação nos livros de Edgar Armon, pequena, para não deixar de falar, ele tocou nesse assunto, nesse capítulo, mas ele não aprofunda, para que a doutrina não dê noções de misticismo que ainda não são importantes para as questões doutrinárias, mas ele não deixa de lembrar. Então ele lembra que há o reino elemental. O reino elemental, então, ainda é o intermediário do animal para o ser humano. Então são espíritos que já conseguem manipular os seus corpos, escolherem as suas formas, estão em estágio evolutivo, ainda instintivo, e muito provavelmente antecipando a vida numa encarnação próxima. Então a gente vai ouvir falar muito, né? Ouviu falar isso, de maneira folclórica ou não, desses seres. As fadinhas, os gnomos, aqueles que a mitologia às vezes toca no assunto. Então a nossa doutrina ela não se aprofundou,
mas de maneira inteligente, para que não houvesse misticismo ao redor do aprendizado e da doutrina, mas não negou, nos dois exemplos que eu citei para vocês, tá bom? Eu vou encerrar agora, porque nós já estamos nos aproximando, mas eu vou abrir para que vocês possam tirar alguma dúvida, se eu conseguir esclarecer. E eu confesso para vocês que essa questão dos elementais me deixou um pouco confuso, porque a literatura não é espírita. Ela não é vasta ainda para que a gente possa ter elementos, bases, livros específicos. André Luiz não aprofunda esse assunto. Pode ser até que haja alguma literatura espírita envolvida, mas eu ainda não tive a sorte de encontrar. Mas essas duas questões que nos dão um pouco de orientação nos ajudam a entender que é um princípio que existe, tem comando e não estão abandonados. Indiana, do Tibete, Ok. que é Lobsang Rampa. Tem vários livros que falam nessas manipulações. Exato. Da matéria. Exato. Mônada, essa questão dos elementais, várias outras culturas e literaturas abrangem esse tema. Mas eu estou seguindo uma orientação e buscando um raciocínio da codificação. Se a gente, para não fugir do tema da codificação, porque o tema doutrinário ele tem uma lógica. E se ele abre para vertentes, não tem fim, porque se fôssemos nós falarmos aqui dessas culturas que têm esse conhecimento, talvez até literatura vasta, nós abriríamos várias aulas só para falar disso, mas que fugiria muito ao contexto da doutrina. Não quer dizer que não existe, não houve negação do fato e do reino, vamos chamar de reino, mas o que a gente pode dizer é que os seres elementais ainda não estão em condição de livre-arbítrio, como nós, mas tomam suas decisões na natureza, suas próprias decisões, instintiva. Então, dá a impressão até que outros ajudam e outras não ajudam. Alguns são violentos, outros não são. São fases intermediárias que a gente percebe que é uma saída do reino animal, querendo chegar próximo do nosso reino, que não é o minal, que não tem reino nominal, mas do livre-arbítrio e dessa condição que nós estamos, mas ainda sem consciência e ainda não prontos para encarnar. Mas a evolução, você vai dizer, mas olha isso, uma fadinha, o que uma fadinha tem que não pode encarnar? Não sei. Talvez esses livros possam nos dizer qual é a estrutura psicológica de uma fadinha, de um gnomo, tem vários outros seres que eu... Silfos, salamandras, aqueles... Aí se você disser assim, mas Wilson, então essa questão da natureza, fato. Na natureza existem os elementos vitais que nos auxiliam nos tratamentos do espírito. Os nossos amigos espirituais conhecem as funções dos princípios da natureza curativos. Talvez nós ainda não saibamos muito bem como eles extraem isso da natureza, mas nós temos ali os nossos colegas que participam dessa atividade. Só para terminar e ser bem breve, existe uma casa espírita no Rio de Janeiro, onde fazem trabalhos de materialização e de cura também. Há um relato de um dos participantes, que é um cardiologista, e ele estava dizendo que enquanto ele subia as escadas desse local, os médiuns que tinham a condição de enxergar diziam, olha, os elementais colhendo material para os nossos atendimentos e cura. Eles enxergavam os nossos elementais nas árvores, colhendo material energético para se utilizar nas reuniões de cura, nas câmaras de cura. Nós estamos falando de remédio energético que a natureza tem, mas que nós manipulamos de alguma forma ainda de maneira duvidosa. E os elementais estão lá e manipulam isso. Por isso a questão 540 do Livro dos Espíritos pergunta se isso é instintivo, se eles manipulam de maneira... com inteligência programada, ou se não sabem o que estão fazendo. Eles não elam para a ligação, como a gente não pode estar lá, e eles não podem estar aqui, é uma ligação que faz para
Quando André Luiz desce, ele diz, descemos a umbrais inferiores. Ele disse, descemos a umbrais inferiores. Ele estava no plano terrestre, na sua ex-família, e desceu ambientes, e ele citou umbrais inferiores. Quer dizer, que não é um ambiente que a gente está acostumado a ouvir como o nosso lar. É um ambiente diferente, talvez. Mas ele citou árvores, natureza, e um ser que ele não compreendia a sua feição. Mas não falou nada de elemental. Mas ficou gravado de maneira clara para a gente. Eu vou encerrar. E vou... Fica à vontade. Só a pergunta. Não, você pergunta, eu falo. Eu quero refazer a minha pergunta com relação à mônada. Eu tenho dúvida da mônada desde o começo do curso, que eles passam bem por cima, assim, né, no começo. Da forma que eu perguntei, com a sua explanação, eu já verifiquei que não é possível. A mônada, ela não vai grudar no mineral e aprender só sobre aquele mineral. Você já explicou que ela aprende... de maneira comunitária. Várias espécies daquele reino. Exato. De uma vez. Exato. Aí a minha pergunta é através de energia, a mônada tem matéria? Mônada é um nome criado pelos gregos, que quer dizer o seguinte, o princípio. Os matemáticos queriam saber qual é o número da matemática original, onde começa tudo. Lá na Grécia. Não havia nem misticismo aí. Mas essa expressão grega, ela foi utilizada por outros estudiosos, matemáticos, cientistas, como princípio original. Giordano Bruno, em 1500, ele era clérigo, e ele começou a escrever sobre átomo, alma e Deus. Ele foi perseguido pela Inquisição, depois ele foi queimado, porque ele foi muito longe. Átomo, alma e Deus. Ia contra os princípios da época. Ele escreveu seus livros, foi perseguido e as suas ideias acabaram o condenando. Então, essa expressão mônada é utilizada, inclusive, por nós, espíritas também, para que nós possamos entender que o grupamento de princípios inteligentes, no início, tem um nome, de princípio, mas não porque é um nome espírita, mas sim porque isso já vinha da Grécia Antiga. Tá? Então, é um grupo, bolsão. Alguns dizem, então a minha alma gêmea, eu vim com uma alma gêmea. Você esteve com outros mais durante a sua fase de aprendizado. Algumas literaturas dizem 24, algumas dizem 12. Para nós é indiferente. Mas se nós tínhamos alma gêmea, tínhamos mais coleguinhas nessa fase. Ao longo da evolução, nós fomos nos distanciando, até individualizarmos-nos nessa fase final, onde o nosso livre-arbítrio nos deixou sozinhos. Não temos com quem participar da nossa evolução. Só nós e Deus, mais nada. Na fase animal pode ter havido uma individualização? Pode. Pode. Não mais como um grupo de 12. Muito provavelmente já ensaiando a individualização. Mas assimilando os conhecimentos em grupos. Sempre em grupos. Como a engenharia astral faz isso? Boa pergunta. Gostaria de saber. Quando eles desencarnam, que grupo é levado para onde? Que hospital da área astral? Essa engenharia superior diz, olha, você está numa casa bacana, animalzinho, acho que eu vou te levar para um lar, em breve você vai para um outro ambiente, você continua no grupo selvagem ainda, porque você ainda está... Eu imagino que seja dessa forma, individualmente a gente tem seus próprios méritos para que a gente possa dar o próximo passo. Conosco é assim também. Conosco é assim também. Quando nós ensaiamos o aprendizado e assimilamos não só no conhecimento, que é o que eu estou falando agora. O que eu estou falando agora é só conhecimento. Entra aqui e sai por aqui. Mas quando ele vem para o coração e as nossas atitudes, aí é um passo que você dá para seu próximo estágio. Eu vou segurar ela. O tempo da mônada, o tempo, porque para mim ia demorar esse 1,5 bilhão de anos, mas pelo jeito não é, né? Por isso que eu fiquei o que André Luiz citou, 1,5 bilhão aproximadamente, da chegada da mônada. Ela não chegou ela chegou sozinha, mas começou a trabalhar em grupo. Desse primeiro, vamos chamar de primeiro dia, até próximo da sua individualização como ser de livre-arbítrio, sujeito à expiação, 1,5 bilhão de anos.
Números do livro Evolução em Dois Mundos. Mas olha isso, né? Você dele que nasceu hoje não vai demorar um período. Deus continua a criar e nunca parou de criar. E a evolução, pelo que eu entendo, em todos os orbes tem o mesmo princípio e aparentemente tem as mesmas condições, porque os universos têm sempre os mesmos instrutores. Eu desconheço que uma mônada tem um privilégio de falar, não quero passar por tudo isso. Ela não tem... Todo mundo já passou, eu vou pular uma etapa. Ela não tem a condição e consciência, não pula etapa. Deus, já disse um cientista muito famoso, Deus não joga dados e não dá saltos. Um dia por vez, um dia por vez. Hoje vocês estão aqui. Amanhã vão assimilar um pouco mais. Daqui uns 100 anos, nós ainda vamos estar repetindo essas aulas. Daqui uns 100 anos. Nós estamos há 200 mil anos nessa formação de hominídeo, Homo sapiens, há 200 mil anos. Talvez não nesse planeta, talvez viéssemos de Capela, alguém citou Capela. Talvez não com essa forma adâmica. Dizem que éramos lagartos, porque alguns animais podem evoluir em outro filo que não seja esse adâmico. Vocês já ouviram falar em répteis, reptilianos? Não vou entrar nesse assunto vai longe, tá bom? Então, em outros orbes... Foi uma lagartixa. Se a gente for lá para o Egito, para a Grécia, tem muito esse negócio aí. Eles falam, quem é que construiu as pirâmides? Onde eu estava vendo, né? 10 coisas, eram 10 coisas que o mundo ainda não conseguiu explicar. Sim. Tem um lugar aqui na Bolívia que tem uns recortes de umas pedras perfeitamente, milimetricamente feitas, e ninguém sabe como é que foi feito. Então, se eu te lembrar que nós temos essa condição humana há 200 mil anos, o Homo sapiens, 1,5 milhão, aqui nesse planeta. Agora, se somos de Capela, já viemos com conhecimento. Os capelinos chegaram aqui há mais ou menos 12 mil anos. 12 mil anos. Dizem que as pirâmides têm 5 ou 6. Dizem, mas ninguém estava lá para contar. Os adâmicos nós chegamos aqui, provavelmente fomos nós, chegamos aqui com um pouco mais de tecnologia, muito conhecimento e pouca moral. Então fazer uma pirâmide ali não era complicado. Só uma curiosidade, os egípcios não estão mais aqui no planeta, eles já voltaram para a Capela. E eles chegaram primeiro, já evoluíram, passaram as suas etapas e já foram embora. Esses que ficaram somos nós. Nós ficamos. Talvez viemos de outros orbes, mas se somos capelinos, ainda ficamos. Nós vimos o Cristo lá no Monte da Caveira. Alguns, inclusive, atiraram a pedra. E alguns de nós jogou pedra. Então, nós já estamos aqui há 2 mil anos falando de um assunto só, que é o Evangelho. Só desse assunto. E a gente ainda não aprendeu. Então, esse período todo, provavelmente vai demorar um pouquinho mais. Mas é um momento diferente, vocês estão participando de um momento diferente, nós estamos participando de um momento diferente. Obrigada. Eu sei que é um assunto maravilhoso, agora eu vou perguntar só uma coisa para vocês. Ele passou? Passou. Porque hoje é a aula teste dele. Mais um? Muito obrigado. Vocês perceberam que eu não estava muito seguro? E eu não Ninguém percebeu. Eu falei para você que ninguém ia perceber, você insistiu. São assuntos que às vezes causam uma certa dúvida, mas é natural que a gente tenha dúvida, porque seguir um aprendizado com dúvida, isso fica cozinhando a nossa mente, né? E é o que nos afastou de estarmos aqui nesses 200 mil anos. As dúvidas e não acreditar que a gente pode aprender um pouco mais para o nosso benefício da evolução. Obrigada. Okay. Deus te abençoe, Agradeço. que você tenha um caminho lindo e maravilhoso, aprendendo e ensinando a todos nós. Eu agradeço. Eu vou deixar com você a minha ficha. Ela fica com você. Depois você me avisa, eu venho buscar na hora que você, tá? Pessoal, eu agradeço a atenção, a boa vontade. Me desculpem eventualmente por algum erro. Mas eu espero no futuro, se um dia puder, estar com vocês novamente. O telefone já está anotado, não se preocupe. Eu tenho uma amiga. Não tem ideia de como eu sei.